Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos, pela presença. Eu gostaria de convidar nosso irmão para fazer uma leitura. Boa noite a todos. Boa noite. No livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier. Que temos com Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem, sei quem és, o Santo de Deus. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço típico no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoravam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos humanos. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania no comércio, formado para restabelecer a fraternidade, aparecem como apelidos de ambição e egoísmo nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não, somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Que temos com Cristo? Bom, eu recebi uma mensagem hoje muito linda nas redes sociais. A gente, graças a Deus, tem gente que posta coisa linda. Ela é extensa, eu não vou me alongar, mas eu gostaria só um trechinho para iniciar com a oração. É sobre amigos, que a gente recebe os amigos nesse mundo. Amigos pais, amigos avós, amigos irmãos, amigos vizinhos, amigos que se foram, amigos que venham, amigos que passaram pouco tempo com a gente e foram deixar saudades. E o nosso maior amigo de todos os tempos, o amigo Jesus, nosso Mestre. Então é com esse carinho, com esse amor que a gente dedica a Ele, Ele dedica a gente. E aos nossos amigos espirituais que nos ajudam, que nos intuem nessa casa, em todas as casas de oração desse nosso planeta fora. Que eles nos intuam essa noite, nos ajudem e nos dê conselhos mentais, espirituais. E para trazer a mensagem para nós hoje aqui, o nosso amigo, meu amigo, nosso amigo, Dr. Mauro Silveira de Joinville, da SEG, Sociedade Espírita de Joinville. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos falar sobre caridade, não apenas daquilo que habitualmente se vê nas parábolas do bom samaritano, nas páginas do Evangelho, mas acima de tudo, são dois pontos que a caridade é discutida, que é no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no Livro dos Espíritos. O Evangelho nos traz as palavras de Jesus, mas acima de tudo, mais do que as palavras de Jesus, como Jesus exemplificou o exercício da caridade. E nós trouxemos um viés, vamos dizer assim, a respeito de por que é que temos que executar caridade, por que temos que praticar a caridade. Vamos fazer uma crítica em relação àquilo que
O livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo buscam nos fazer entender. Uma das primeiras mensagens que o Cristo nos trouxe marcadamente em Lucas foi no alto da crucificação. Então, Jesus, quando estava no alto da cruz, quase morrendo, ele saiu com essa frase: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isto é caridade? Isto é caridade. É perdoar aos outros. E Jesus até já nos explica por que devemos perdoar. Porque eles não sabem o que fazem. Porque nós não sabemos o que fazemos. No Evangelho, ainda, quando Jesus foi questionado a respeito de qual é o maior mandamento, qual é a maior lei, e o Cristo falou: o que está escrito na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele falou: pois vai e faça isto. E aquele que o questionava, até para provocá-lo, perguntou: mas quem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem é o meu próximo? E ele, o Cristo, em seguida narrou a parábola do bom samaritano. Todos conhecem bem a parábola do bom samaritano. O importante é entender o que era o samaritano. Quando os judeus, as 10 tribos de Judá, se separaram, criando vários estados na Palestina, naquela região ainda em disputa, ainda em discussão, Samaria, que ficava longe de Jerusalém, ficava ao norte, resolveu, ao invés de ter que ir a Jerusalém rezar ou ir às principais igrejas, resolveu criar a sua própria igreja. E resolveu até adotar não o Velho Testamento como era tido até então. Os samaritanos aderiram apenas aos livros, aos 5 livros de Moisés, ao Pentateuco. Então os samaritanos, aqueles moradores da Samaria, eram tidos pelos demais judeus como hereges, como uma pessoa que não fosse muito confiável, porque eles estavam meio que distorcendo aquilo que os judeus ortodoxos adoravam e apregoavam desde sempre, que era todos os livros do Velho Testamento. Então, o samaritano, para os judeus, era tido como uma classe meio de se desconfiar, não confiável, porque eles resolveram criar a própria igreja, eram tidos como hereges, como pessoas meio abjetas, que não deveriam ser relacionadas com os judeus. E aí é que está fundamentalmente a ideia do Cristo em trazer a parábola. Quando aquele homem que descia, se lembram bem? Descia um homem, não falou que era católico, protestante, se era judeu, não, um homem, se era branco, se era negro, de que casca que era, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado. Bateram nele, roubaram tudo que tinha, e ficou todo ferido, largado na estrada, e depois primeiro passou um sacerdote. O sacerdote era aquele que pregoava as leis de Deus na sinagoga. É o homem que entendia, passou por ele, não viu, fez questão que não viu, foi embora. Depois passou o levita. Levita é o homem que entendia das leis, que escrevia as leis, era o levita. Também fez de conta que não olhou, foi embora. Por último passou o samaritano. O samaritano era aquele que era odiado pelos judeus. Este foi lá ajudar. Por isso que a parábola se chama a parábola do bom samaritano. Porque o samaritano era ruim por natureza para os judeus. O samaritano era tido como herege, como uma classe inferior, como não confiável. Por isso que a parábola se chama a parábola do bom samaritano. Porque para os judeus, o samaritano tudo era ruim. A parábola do bom samaritano.
Esse foi lá, ajudou a pensar as feridas, fez curativo, levou para uma pensão, pagou para o dono da pensão e que fizesse tudo por aquele que estava machucado e que quando se ficasse alguma coisa ele voltaria e pagaria. E aí então, o Cristo, ao concluir a parábola, saiu com essa pergunta: qual desses três, sacerdote, que era o homem da igreja, levita, o homem que ditava as leis da região, ou o tal do samaritano herege, ruim, qual desses que parece ter sido o próximo daquele que nós estamos falando? Aquele que exerceu a misericórdia para com ele, pois vai fazer o mesmo. Olha o que é, não digo ofensa, a humilhação que o Cristo estava colocando aqueles que o indagavam, porque eram judeus de casta, colocando o samaritano, que era um povo herege, em destaque, mostrando que mais do que os rótulos de judeus, ou de qualquer, de sacerdote, de levita, o que mais importava é o que se faz, que comportamento nós temos. Essa, então, é que é a essência da parábola do bom samaritano. Todo mundo até hoje em dia, ele é um samaritano. Samaritano, para o povo judeu, era alguém desprezível. Tanto que a parábola se chama a parábola daquele samaritanozinho bom. Na realidade, a maioria devia ser bom, só que para o povo judeu, eles não eram vistos assim. E aqui, então, já tem uma lição profunda que o Cristo que nos dá. Não interessa o rótulo. E os Espíritos também vêm nos dar. Não é fora do Espiritismo existe salvação. Não existe salvação. É fora da caridade. O Cristo quis dizer exatamente isso aqui. Não precisa ser sacerdote nem levita, não tem nenhum título. Precisa amar ao próximo. Precisa fazer isso que ele fez. Quando nós, isso geralmente eu falo na introdução, quando a gente traz um tema como esse, mais do que querer esgotar esse tema, é trazer a atenção para alguns pontos que suscitem esclarecimentos, suscitem dúvidas. Eu achei interessante e busque-se estudar. A casa espírita, mais do que as reuniões públicas, isso a gente fala sempre, a casa espírita, a reunião pública, é apenas um ponto de chamar a atenção. Não se consegue esgotar um tema numa palestra de 30, 40 minutos. Mas a casa tem grupos de estudos, e aí é que está. Quem quer estudar mesmo, frequente os grupos de estudos que a casa tem. Busque a direção, façam grupos, façam mais do que um grupo, 2 grupos. O importante da casa espírita é fomentar esse tipo de ler, de dissecar esses meandros que tem nos evangelhos para se fazer entender com mais profundidade. A casa espírita aqui não busca trazer, aqui nessa reunião pública, esgotar a totalidade do conhecimento que se busca trazer. E aí, Kardec, nós já vamos chegar agora em 1857, Kardec entrou no Espiritismo. Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas em 1855. Quem lê obras póstumas, em que conta a história, em que ele conta a sua história, a sua biografia, o próprio Kardec, narrado depois do Flammarion, ele disse que em 1854, Messier Fortier, um amigo dele, ele era pedagogo, dava aulas, Kardec, um amigo dele disse que as mesas estavam pulando, respondendo perguntas. O Kardec riu, achou ridículo isso. Enquanto me provarem que essas mesinhas que pulam e respondem me mostrem que eles têm músculos e nervos, eu vou achar isso apenas uma brincadeira. Em 1855, voltou Messier Fortier a falar das vezes que respondiam coisas estranhas, muito engraçadas, muito interessantes, até algumas coisas profundas. E Kardec resolveu participar dessas reuniões. Só que as perguntas, e olha que uma das perguntas que ele fez foi essa aqui. Só que Kardec começou a perceber que nas respostas havia alguém inteligente que não era do meio com que ele convivia. As ideias que surgiam naquelas mesinhas eram completamente diferentes do que o povo pensava à época. Completamente acima.
E uma das perguntas que Kardec fez à mesinha foi essa aqui. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Questão 886, das 1058 perguntas que Kardec conseguiu compilar. Outra coisa que a gente gosta sempre de dizer, todo mundo diz, Kardec fundou o Espiritismo. Kardec codificou. Quer dizer, codificou significa código, significa classificar, significa organizar. Quem lê o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte que é da criação de Deus e da natureza. A segunda parte que é dos espíritos, da relação conosco. A terceira parte é das leis morais, as leis que regem o nosso relacionamento pessoal. E a quarta parte fala do futuro e das consolações. E cada uma dessas partes, depois Kardec aumentou. A primeira parte que fala da criação deu origem à Gênese. A segunda parte que fala dos espíritos, da relação conosco, é o Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta é o céu e o inferno, o futuro, o porvir. Então, cada uma dessas... Olha só a capacidade que Kardec tinha de compilar, de organizar. Ele colocou tudo, a síntese, no Livro dos Espíritos, e depois esmiuçou em outras obras. Olha a inteligência dos espíritos. Capacidade de síntese. Isso que se chama sabedoria. É conseguir pôr em poucas palavras, em poucas frases, um conceito tão profundo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí são 3 frases simples. Benevolência para com todos, indulgência ou tolerância para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por isso que eu coloquei aquela frase do Cristo antes, porque Kardec, quando tentou sintetizar a caridade, vê que não se fala nada aqui em esmola, não se fala nada disso. É puramente emocional, é puramente sentimental, é puramente... A gente diz, alguns espíritos dizem, que a caridade é a expressão ativa do amor. É o amor em atividade. É o amor na sua expressão mais pura. Porque mais do que tudo isso aqui tem que ser praticado dentro de casa. No lar. Porque é no lar que a gente reúne os problemas da nossa vida familiar. É no lar que a espiritualidade junta as almas infelizes para se reharmonizar. Muitos de nós não conseguimos nos reharmonizar dentro dessa existência. Os atritos ressurgem e as harmonias não acontecem. Sobra uma dívida para depois. É um compromisso adiado, mas que há de ser resolvido. Então, por que benevolência para com todos? Por que indulgência com o erro alheio? E é aqui que eu queria que todo mundo entendesse, e nós resolvemos então trazer 2 pontos para a gente entender. Nós como espíritos, e nós como matéria. Nós somos a fusão dos dois. Mas espírito e matéria têm origens diferentes, têm classificações diferentes, mas se imbricam na nossa evolução. No Livro dos Espíritos existe um capítulo chamado Escala Espírita, que é como os espíritos entenderam que a maioria de nós pode ser classificada. Olha a pergunta questão 96 de O Livro dos Espíritos. O que mostra isso aqui? Mostra a inteligência de Kardec fazendo as perguntas, mas as respostas ele não as sabia. Os espíritos foram surpreendendo Kardec e é por isso que ele compilou. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia?
E olha só, são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Aqui os Espíritos estão dizendo o seguinte: nós vamos nos aperfeiçoar. Os Espíritos foram criados para crescerem. São de diferentes ordens de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado, não que tenham sido criados. É uma grande discussão do ponto de vista espírita, entre espíritas e outras religiões espiritualistas, que acham que os anjos, os demônios, são espíritos que foram criados e assim estão por Deus, por decisão, e assim estão, mas foram criados assim. Os espíritos nos dizem que não. Todos nós tivemos a mesma origem, lá no brucutuzinho da vida, lá na pré-história, lá nos homens da caverna, simples e ignorantes, e fomos evoluindo, fomos nos aperfeiçoando. Se nós somos diferentes em bondade, em qualidades intelectivas, em moralidade, em paciência, em tolerância, em harmonia, em perdão, em briga, é pelo nosso nível de perfeição, às custas dos nossos próprios esforços. As ordens ou grau de perfeição dos Espíritos são em número determinado? São ilimitados. Lógico, nós somos aqui mesmo, nós somos diferentes, um pouquinho diferentes, um é melhorzinho do que o outro, um é mais ruinzinho do que o outro, um sabe um pouquinho mais nisso, outro sabe um pouquinho mais. Nós somos diferentes, apesar de estarmos todos nós da Terra numa mesma ordem. Logicamente, como os alunos do segundo ano primário de uma escola, existe uma diferença entre eles de conhecimento, um gosta mais de matemática, um é melhor nisso, outro é melhor naquilo, enfim, somos diferentezinhos dentro de um mesmo grupo. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçada como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais, eles podem reduzir-se a 3 principais. São 3 principais classes de espíritos. E os espíritos são 3 grandes ordens. Primeiro, na primeira colocação, os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Jesus. Até lá nós vamos ter um chãozão grande, muito grande. Na primeira se colocarão os espíritos que atingiram a perfeição, são os espíritos puros, aqueles que o máximo de amor, o exemplo típico para nós ainda que somos tão pequenos, Jesus. Para nós nos tornarmos Jesus, tem muita estrada pela frente. Formam a segunda aqueles que chegaram no meio da escala. O desejo do bem neles predomina. Somos nós? Não somos nós ainda. Eu gosto muito de fazer um paralelo. Nós somos bons espíritos. Não somos bons espíritos. Se há um acidente ali na esquina que morre um jovem ou uma criança, todo mundo corre. Quem é? Ah, não foi o meu filho. Graças a Deus não foi o meu filho, mas foi o filho do vizinho, daquele que estava aqui do lado. Nós não vamos sentir pelo filho daquele que morreu o mesmo sentimento de dor do que fosse o nosso filho. Nós distinguimos. O que é nosso filho, o que é nosso, é nosso. Nós temos mais apego. Isso é pequenez. Jesus perguntou quem são meus pais, quem são meus irmãos. Ele se desprendeu. Ele se desprendeu? Não, ele tem um amor muito grande pela sua mãe, mas ele quis mostrar ali que ele amava a humanidade, que nós deveríamos fazer isso também, de maneira igual. O filho do vizinho, nós tínhamos que sentir por ele a mesma dor que sentiríamos se ele morresse do que se morresse o nosso filho. Nós não sentimos isso. Mostra que nós não temos essa elevação toda. Formam a segunda, essa classe média, os que chegaram a ver o desejo do bem neles predomina. Nós estamos aqui na terceira. Perfeição a terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo mau e todas as paixões, egoísmo, orgulho, vaidade, que lhes retardam o progresso, eis o que caracteriza. Tem um espírito imperfeito me obsidiano. É um obsidiando o outro. Dessa pessoa tão pobrezinho que o espírito obsidiano deve ser um espírito ruim. É um espírito ruim prejudicando o outro ruim.
gosta de fazer entender o seguinte: nós estamos, essa escala aqui, essa escala da terceira escala aqui, ainda é dividida nos espíritos mais inferiores, os espíritos primitivos, e vem crescendo. Isso aqui são a ordem de... Nós estamos na terceira ordem. Nós estamos ainda lá no início da nossa escala evolutiva. Falando em espírito. O que eu quero trazer com isso? Nós ainda temos muito que aprender, nós. Mas o que eu queria também trazer é que aquele irmão que está do nosso lado, aquela população, aquela humanidade que convive conosco, também está no nosso nível. Se nós achamos que nós temos o direito de errar, eles também têm o direito de errar. E é esse o entendimento que o Cristo veio trazer para a caridade. Ele erra por quê? Aquilo que Jesus falou. Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Eles não sabem o que fazem. É a ignorância do povo que crucificou. É a ignorância do povo que ainda vem cometendo essas barbaridades que acontecem. É a nossa ignorância que ainda causa as nossas desarmonias dentro do lar. Pai matando filho, filho matando pai, trucidando, brigando, assassinando, droga, desarmonia, desacerto, falta de amor, porque nós somos pequenos. Se nós falamos isto da nossa evolução espiritual, paralelamente à nossa evolução dos espíritos, os planetas também evoluem. Jesus, em João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Agora eu vou falar agora da parte material. Credes em Deus, credes também. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esta é a ideia que o Cristo, se assim não fosse, eu teria dito. Este sentido que os Espíritos nos trazem é que há muitas moradas na casa do meu Pai, é que há muitos lugares para nós ficarmos. E os Espíritos também nos dizem que como a Terra existe e está nos servindo de habitação, ora, quantos bilhões e bilhões de planetas existem pelo espaço afora? Aí Kardec perguntou aos Espíritos, na questão 55, que é a primeira parte que fala da criação. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Olha a resposta categórica, sim. O Sol, se não vão torrar lá no Sol. Se for de um corpo como esse, vai torrar, não vai nem chegar perto do Sol. Mas quem disse que todos os corpos são iguais a esse, que tem que viver nessa temperaturazinha aqui de 0 graus, 30 graus, 40 graus, acima de 50, já começa a desidratar, 60 morre de insolação. Olha que o nosso globo aqui, vive num equilíbrio muito frágil em relação à temperatura que ele tem para nos permitir viver. Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. O homem acha que ele é o rei da cocada preta, que ele é o rei da criação divina, quer dizer, que Deus nos criou como sermos o máximo da criação. Entretanto, homens que se têm por espírito muito fortes, que mais vai pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. E há homens que se têm por espíritos muito fortes, que imaginam pertencer o privilégio, o único, como se fosse a Terra, o único planeta a conter seres racionais. Muita gente acha que só existe ser inteligente na Terra. O resto é o resto, não serve para nada, só para iluminar, para entender, para admirar o sol, para nos... Orgulho e vaidade, dizem os Espíritos. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Quem começa a entender o universo, existe um filmezinho no YouTube, Cortella. Vocês conhecem Cortella? Conhece Cortella? Cortella foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, é um filósofo, é um professor da USP. Ele tem um diálogo sobre a origem do universo, em que ele fala, o título dessa... quem você acha que eu sou? É o carteiraço. Com quem você pensa que está falando? Se vocês
Leiam, põe no YouTube. Com quem vocês pensam que estou falando? Aí ele vai dar uma demonstração de quem somos nós, com quem nós estamos falando. Aí ele diz, você tem um minutinho. Então ele começa demonstrando que aqui é o que se aceita hoje de um universo. Houve um começo aqui, ó, é o famoso Big Bang, é aquela famosa explosão de energia, é o início de todo o universo, faz pouco tempo, 13,7 bilhões de anos atrás. A primeira explosão. E ele diz assim, olha, imagina uma mola que a gente vê, comprida, e alguém vem e amarra aquilo. E de repente vem alguém, segundo ele, quem sabe Deus, cortou aquele cordãozinho, puf, aquela mola tende a se espremer. E isso que está aqui, nesses últimos 13,7 bilhões de anos, esse universo vem se expandindo pela explosão, e aqui está, vamos pôr a nossa galáxia aqui, ó, essa aqui, esse pontinho branquinho aqui, ó. São 200, uma galáxia que chama, essa galáxia aqui se chama Via Láctea. Uma galáxia. Bilhões, 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas nessa galáxiazinha aqui, ó. Já existem aqui atrás 200 bilhões de galáxias. Nessa galáxiazinha existe um solzinho, estrelinha. A gente, quando estudava no colégio, a gente falava, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Hoje ela é chamada estrela anã. Ridícula. Entre todas as estrelas que existem. Essa estrelinha anã acompanha os seus 9, antes eram 9 planetas, agora são 8, ou vice-versa, né? O Plutão deixou de ser planeta agora, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Só esses planetinhos. A Terra dos planetas é um dos menores, ridículo. Nós somos um planetinha ridículo virando em cima de uma estrelinha ridícula dentro de uma galáxiazinha ridícula. E existem 6 bilhões de seres vivendo nesse planeta. Nós somos um deles. E nós achamos que nós, entre 6 bilhões de habitantes que existem na Terra, de um planetinha ridículo, de um solzinho ridículo, nós achamos que somos os reis da cocada preta, somos os reis do universo, somos a única seres inteligentes da criação. Vejam esse vídeo, ele explicando isso, é coisa. Então, é 20 minutos, 10 minutos. Doutor, agora eu pergunto um pouquinho. Aquela contagem de 13 bilhões ali, ele sempre se refere a ano-luz, é isso? Não, isso aqui é tempo mesmo. Ano-luz é espaço. Aqui 13 bilhões, são 13 bilhões de anos em que essa estrela, essas estrelas que estavam aqui, com a explosão, o universo ainda está em expansão. Então, essa estrelinha, eu disse que essa aqui, mas vamos dizer que a nossa Via Láctea, essa aqui, ó, quase não se vê. Eu achei uma grandinha, mas vamos pôr essa pequenininha para mostrar aqui o quão pequenos nós somos em relação ao universo. O que eu quero demonstrar com isso aqui? Nós somos um planetinha ridículo no meio de tantos outros planetas. E aí os espíritos classificaram estes planetas em alguns tipos. Vamos lá, utilizar aqui. Tem. Olha só, existem mundos primitivos. Os espíritos classificaram os planetas do universo nesses 5 subtipos. Os mundos primitivos. O que são os mundos primitivos? É como a Terra era na pré-história. Cheio de fogo, cheio de vulcões. Depois os vulcões pararam, aí vieram os dinossauros morreram, aí começou a espécie dos animais menores, até que o homem surgiu agora, há pouco tempo. Nessa formação do mundo, são mundos primitivos. O mundo primitivo é onde vivem os homens das cavernas, os homens da pré-história. Nós já passamos por ali. Depois, existe um mundo de provas e expiações. Os espíritos dizem que a Terra é um mundo de provas e expiações. Porque aqui existem provas e expiações. Nós estamos sofrendo, estamos doentes, brincamos aqui, assassinamos ali, usamos droga, nos viciamos aqui. Enfim, sofremos muito moralmente dentro de casa,
fisicamente pelas nossas doenças, somos muito limitados, nós estamos aqui. O que eu quero dizer com isso? Os Espíritos nos dizem que nós somos espíritos imperfeitos. Os Espíritos dizem que nós vivemos num planetinha ridículo do 2º ano primário. E nós achamos que somos os reis da criação. Se a gente imaginar isso aqui como se fosse a escola, aqui a pré-escola, aqui é o jardim da infância, aqui é o 2º ano do ano primário. Nós estamos no 2º ano primário. Depois nós vamos para o como é que é o 4º ano? É o ginásio? Agora mudou o nome. Como é que é o ginásio hoje? Não. Hã? Do 5º ao 8º grau? Ainda é fundamental. Depois nós vamos aqui para a universidade. E depois vamos para a pós-graduação. Nós estamos no 2º ano primário. E é isso. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para nós nos entendermos que nós já somos um espírito nós somos muito inteligentes. Ridículo. Quando a gente começa a pensar coisa muito pequena, coisa muito grande, nós nos perdemos. Nós falou em ano-luz. O que é um ano-luz? É um espaço, é uma distância. Distância que a luz percorre em um ano, a uma velocidade de 150 milhões de quilômetros por segundo. Olha o espaço que isso representa. As estrelas são medidas em anos-luz. O espaço que a luz percorre em um ano. A luz para vir da Terra aqui, para vir do Sol, a luz para vir do Sol até a Terra, leva 80 segundos. 1 minuto e 40 minutos. 1 minuto e 40. Olha, uma explosão lá, nós só vamos vê-la daqui a 1 minuto. Qualquer coisinha, 1 minuto, são 80 segundos. Qual a distância que o Sol está? E é uma coisinha ridícula. Está aqui do ladinho. As outras estrelas estão em alguns anos-luz. Então, quando a gente começa a pensar em espaço muito grande, ou espaço muito micrométrico, muito pequenininho, quando a gente pensa em átomo, nos prótons, nos nêutrons, nos neutrinos, aí nós nos perdemos também. O extremamente pequeno. O que mostra que até a nossa capacidade de imaginação é limitada. Então, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Dizem que no 3º milênio, que começou agora, 3º milênio, 2001, 1º de janeiro de 2001 começou o 3º milênio, 2000 pertencia ao milênio passado. 1º de janeiro de 2001 começou o 3º milênio. Então, 15 anos do 3º milênio. Mas vai até o ano 3000. A Terra haverá de ser promovida por um mundo de regeneração. Sim, e o povinho ruinzinho do 2º ano primário, o que vai fazer? Toca como exilado de capela. Exila-se em outro lugar, vai para um planetinha mais inferior, onde lá vocês vão ser bons. Mas quem passar no vestibular de moralidade na Terra, quando a Terra for promovida, ficará, reencarnará na Terra, e onde permanecerão os bons espíritos. O nosso vestibular é a nossa moralidade. É o quanto nós nos enquadramos. Então, o que eu quero fazer entender? Nós somos espíritos inferiores, nós todos, na Terra, com algumas exceções desses grandes, né? Chico Xavier, Jesus, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, enfim, despontam aqui e ali almas nobres que servem como idealistas, como espíritos que se sacrificam a sua beleza, que sacrificam a sua moralidade, a sua luminosidade, para vir até a Terra mostrar um pouco de luz para nós. Porque nós somos alunos muito repetentes, somos ridículos. Nós estamos aqui na Terra porque somos repetentes, ainda não conseguimos passar nas provas para sermos graduados no nível superior. Então, quando Kardec perguntou aos Espíritos o que é a caridade, os Espíritos nos dizem, que aqui é do Evangelho, amai o vosso próximo como a vós mesmos. São os pontos que fazem parte daquilo que se chama de caridade. É como devemos agir com os outros. É benevolência para com todos. É isso aqui, ó. Benevolência para todos. É fazer aos outros o que querias que vos fizessem. Ser bom para todo mundo. Amai os vossos inimigos. Bem mais difícil. Mas se a gente imaginar que o nosso inimigo, como Jesus dizia,
É um ser pequeno, que está no segundo ano primário, que nem a gente entende um aluno que erra uma frase, que erra uma palavra, que erra uma conta, está aprendendo. Isso nós aprendemos, isso nós entendemos quando o aluno está na escola. Agora, quando está na escola da vida, em termos de posturas morais, nós às vezes não aceitamos tanto assim. Nós somos mais rígidos, mais duros. Amai os vossos inimigos. Entender que aquele inimigo é alguém pior do que tu. Se nós entendermos isso, eu sou superior. Quem é superior tem que entender. Não é massacrar. Senão não é superior. Senão está no mesmo nível. Senão está abaixo. Perdoar as ofensas. Mais difícil ainda. Ser bom para todo mundo, fazer aos outros, não é aceitável. Entender que os outros erram e ser tolerante. Agora, quando aquela ignorância nos agride diretamente, aí nós partimos para a vida. Aí nós evitamos. O que é o maior teste de tolerância e de caridade. É saber perdoar, entendendo que aquele que está nos agredindo é alguém ainda aquém de nós. E é por isso que ele está fazendo aquilo. É um ser pequeno. Não merece a nossa reagressão. Não merece o nosso revide. Merece, se nós entendemos que estamos acima, a nossa compreensão. É ele fazer como fez Jesus, que estava morrendo, estava crucificado, foi açoitado, toda aquela via crucis, todo aquele drama, aquela humilhação, aquela ofensa, os castigos corporais, todo o calvário que ele sofreu, mesmo assim, e mais do tudo, injustamente. Mesmo assim, no alto da cruz, Pai, perdoai que é um povinho tão pequeno que merece o nosso perdão, merece o nosso entendimento, porque eles são pequenos. Fizeram isso pela pequenez dos seus corações. E é isso que nós temos que entender quando entendemos que temos que perdoar ou compreender os outros. Se quiser perdoar as ofensas, se quiser ser perdoado, é o que a gente fala na prece. Praticar o bem sem ostentação. A ostentação é um sinal de inferioridade. Eu estou acima dos outros. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Como espíritas, a gente lê muitas leis morais, a gente tem muito raciocínio, muita lógica. A gente se acha muito fácil de ver que a outra pessoa fez errado ou não. Nós achamos que estamos também com a capacidade de julgar os outros. Isso é mais um ponto negativo em termos de evolução. Não é da nossa competência julgarmos os outros. Nós temos que julgarmos a nós mesmos. E aqui é aquilo que é a máxima do Espiritismo. O Espiritismo não trouxe para nós a norma de que tem que ser espírita, senão você não vai ser salvo. Ao contrário, não interessa o rótulo. Melhor que seja ateu, caridoso, é o samaritano, do que espírita que não tenha compreensão em casa, que não tenha harmonia. Quando eu falo em casa, é porque nós entendemos. Quem lê os livros de André Luiz, do Nosso Lar, do irmão Jacó, tantas obras que mostraram as reencarnações, que quando nós estamos para encarnarmos ou reencarnarmos, nós, se somos lúcidos, inteligentes, compreendemos as nossas limitações, nós escolhemos as pessoas que vão morar conosco. E raramente é o amor da nossa vida, a nossa alma gêmea. Os espíritos nos sugerem, e nós entendemos, que vão fazer parte da nossa família as pessoas com as quais nós nos atritamos no passado. É a oportunidade de nós repararmos provas e expiações, de nos provarmos se somos capazes de perdoar aquele ser com quem nós tivemos atrito no passado. Então, os nossos lares aqui na Terra, porque é um planeta de provas e expiações, não é um mar de rosa. É justamente o casamento, é no dia a dia do casal, é no dia a dia da família, que começa a brotar de dentro os ranços, os sentimentos profundos que estão lá no inconsciente, mas que nós trouxemos arraigados daquele ódio, do assassinato, da violência que sofremos,
do castigo que recebemos injustamente, e esse ódio às vezes eclode dentro do lar, com sentimentos às vezes neuróticos, psicóticos, trazendo distúrbios na família que precisam ser trabalhados. Então, quando eu falo nos nossos lares, é porque dentro do nosso lar que começam os passos, e é no dia a dia realmente, que a gente vê a nossa convivência. Como é que você é com teus pais, com os teus filhos, com o teu cônjuge, se você se relaciona bem, se você sabe perdoar, se você tem condições de... E é ali que começa, não é só na vizinhança, no trabalho, que a gente tem que demonstrar que é bonzinho ou que é espírita. É no dia a dia do lar que se começa primeiro a se demonstrar o aprendizado que nós temos que ter. E espiritismo é exatamente isso. Espiritismo é entender que nós estamos num processo de evolução e que cada existência, cada encarnação, cada oportunidade de desacerto é uma oportunidade de reharmonizar, de acertar, de expiar, de provar, de crescer. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista. Muita gente fala que o Espiritismo é a doutrina da dor. Que coisa? É uma doutrina que nos faz entender os motivos da dor, mas faz nos entender que nós temos plenos recursos para enfrentarmos a dor e crescermos. É a doutrina da evolução, é a doutrina do progresso, em que Deus nos dá sempre oportunidades novas para crescer. O obsessor está aqui, por favor. Concluindo, voltando à pergunta inicial, que é uma coisa importante dentro das leis morais. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ser bom para todo mundo. É, em princípio, encarar as pessoas que estão ao nosso lado como pessoas boas. Nós sempre encaramos alguém que vai se aproveitar de nós. Alguém que veio para pedir alguma coisa. Às vezes veio só para vencer. Ser bom para todo mundo, tratar os outros bem, estranhos, de nível superior, de nível inferior, nossos chefes, nossos subalternos, mais ainda, mostrar esse entendimento que nós temos de tratar as pessoas independente dos seus cargos, com amor, com carinho, com compreensão, com igualdade. Indulgência. Compreender que os erros dos outros merecem ser entendidos e compreendidos e tolerados, porque eles são inferiores como nós. Não, eles são mais do que nós. É porque nós nos achamos direito de errar e ser, mas eu errei, mas eu não tenho direito de errar, eu posso errar, eu estou aprendendo. Mas nós às vezes não aceitamos os erros dele. O nosso nós aceitamos que é aceitável que nós possamos errar, mas que os outros possam errar, somos o primeiro a pôr o dedo na ferida. Perdão as ofensas, que é o passo além, que é o passo mais importante. E, para resumir, toda a moral de Jesus se resume na caridade. Caridade é a maneira de nós fazermos o amor trabalhar. Caridade é a expressão do amor no trabalho. E humildade. Quer dizer, humildade é saber que sempre tem alguém acima de nós. É saber que nós estamos numa evolução, que nós estamos numa escola. E que tem gente acima, tem gente abaixo, e que não somos melhores do que ninguém por estarmos hoje nessa situação privilegiada. Tratar os outros bem. E justamente que são as duas virtudes contrárias ao egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Nós estamos sempre pensando, olhando para o nosso umbigo, preocupados com as nossas coisas, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos bens, com o que é nosso. Ou seja, somos egoístas. E é por isso que nós estamos nesse planetinho de provas e expiações. Nós queríamos agradecer a atenção de todos, agradecer o convite. E estamos abertos se houver alguma pergunta. Lembrando mais uma vez que não pretendemos esgotar o tema, ao contrário, um tempo muito exíguo, mas que é o ponto principal de se entender que precisamos sim estudar e que aquilo que nós sabemos ainda é pouco, o conhecimento